Boa noite a todos. Eu esqueci de trazer o data show, meu marido foi buscar, aí a gente só vai esperar um pouquinho. Eu vim hoje falar um pouquinho com vocês sobre a questão de estar certo ou estar errado. Eu trouxe um texto do... a gente vai trabalhar um texto do Osho, então tem algumas imagens interessantes para a gente poder ver, alguns textos também interessantes. Aí só um minutinho que ele já deve estar chegando, porque eu esqueci que não tinha data show aqui no centro. Ele já deve estar chegando. A grande discussão do certo ou do errado ela vai cair sempre em cima de uma questão do ego, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre o ego, o que é o ego, o que é o eu, qual que é a diferença disso, né? Quando a gente está sendo guiado por esse ego, quando a gente está sendo guiado por esse eu interior. Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós, né? E esse eu profundo a gente acha dentro desse reino de Deus, que habita dentro do nosso próprio coração. Então, se a gente vai procurar as coisas fora da gente, a gente procura aquilo que está longe da gente, a gente procura a felicidade onde está longe, a gente procura o amor longe da gente, a gente está procurando no lugar errado. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que olhar e buscar esse amor lá no reino de Deus, que não está longe da gente, que não é um lugar fora, é um lugar dentro. Então, esse eu profundo, ele está dentro da gente. E ele é onde habita o reino de Deus. Ele habita no reino de Deus que está dentro de nós. Eu acho que essa reflexão é muito interessante para a gente começar a pensar no que é eu e no que é ego, né? O ego sempre vem de tudo que está fora da gente, no nosso exterior. Aquilo que faz com que a gente tenha as necessidades de mostrar para os outros alguma coisa, de ser alguma coisa para a sociedade poder ver. E muitas vezes a gente vai mascarando aquilo que a gente realmente é e passa a ser uma pessoa cheia de máscaras, né? Que não consegue se mostrar totalmente enquanto pessoa mesmo, mas se mostra enquanto um estereótipo que a sociedade buscou que a gente fosse. E o ego, ele está muito nesse patamar de a gente tentar se enquadrar dentro daquilo que o social, que o mundo está pedindo. Mas será que o mundo está realmente pedindo isso? Ou a gente é que está vendo assim? Tudo parte sempre das nossas escolhas. Então, muitas vezes, a gente tem essa ideia de que o mundo está pedindo isso, mas será que é a gente que não está escolhendo fazer isso de acordo com aquilo que a gente acha que o mundo está pedindo? E se a gente tomar essa decisão contrária, ao invés de seguir esse padrão, esse estereótipo, né, que está fora da gente, se a gente buscasse olhar para dentro e se conhecer? Teve uma vez que eu conversava com uma pessoa e eu sempre tive a busca desse autoconhecimento. Ele é muito bonito buscar esse autoconhecimento, mas é muito difícil, porque a gente se depara com muitas coisas dentro da gente mesmo que às vezes a gente nem sabia que a gente tinha, né? E a pessoa falou para mim assim: eu não vou por esses caminhos porque se conhecer é muito perigoso. Se a gente não se conhece, se a gente tem outro ensinamento, né, outro mandamento, na verdade, o único mandamento que Jesus deixou para a gente é amar ao próximo como a ti mesmo. A gente sempre fica na parte do amar ao próximo e a gente esquece da parte de como a ti mesmo. Qual que é a grande mensagem desse mandamento de Jesus? A grande mensagem é: se você não consegue olhar para você e se amar, você é incapaz de amar o outro. Se você não consegue olhar para você e reconhecer os seus próprios defeitos, você vai estar sempre na crítica do outro, porque você vai sempre buscar no outro o ser supremo e absoluto sem defeitos, né? Então, amar ao próximo como a ti mesmo é esse autoconhecimento que Jesus está propondo para a gente. A partir do momento que a gente ama
a nós mesmos, que a gente procura nos amar intensamente, não com o ego, mas nessa busca de um eu profundo, a gente está começando a entrar em contato com o que a gente realmente é. E aí a gente vai começando a se desapegar desse estereótipo que a gente mesmo criou para viver dentro da sociedade. Será que a gente consegue viver sem esse estereótipo? Será que a gente está preso a ele mais do que a sociedade impõe? Será que a gente está fazendo sempre um teatro na vida, ao invés de ser quem a gente realmente é? Buscando o autoconhecimento profundo? Essas são as reflexões que a gente pode fazer durante a nossa existência, durante as situações que vão passando pelas nossas vidas. Na nossa caminhada, a gente vai se deparar com inúmeras situações. E essas situações, né, nelas, a gente consegue observar se a gente está trabalhando com o eu ou com o ego. E o ego, ele vem muito da mente. E a nossa mente, ela é bem traiçoeira, né? Ela vai tentando colocar algumas coisas, alguns pensamentos na nossa cabeça que vão enganando a gente mesmo, né? Ah, você tem que fazer assim. Se você fizer assado, você vai passar vergonha na frente dos outros. Será que vai mesmo? Ou será que é uma criação mental? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a nossa mente diz para a gente. Então, a gente está numa situação X em que você vai precisar se expor, por exemplo, de alguma maneira. Aí o ego começa a inflamar, você querendo ser o melhor de todos. É melhor ser o melhor de todos ou é melhor estar a serviço daquilo que você vai fazer? Se a gente se coloca a serviço do que a gente vai fazer, aí a gente consegue, então, trabalhar dentro do eu. Mas se a gente quer mostrar para os outros alguma coisa, a gente está trabalhando para o ego. Estar a serviço do Criador é lindo, né? Porque aí a gente vai conseguindo enveredar pelos caminhos desse reino de Deus que a gente está buscando dentro da gente, quando a gente se põe a serviço. E a gente pode estar a serviço o tempo inteiro, em todos os pequenos momentos da nossa vida. No nosso trabalho, a gente faz o nosso trabalho em troca de uma remuneração, né? Mas se a gente fizer bem feito, isso vai muito além da remuneração. Quando a gente faz aquilo ali, estando a serviço do Cristo, entendendo os ensinamentos dele, buscando esse reino de Deus dentro da gente e buscando esse amar ao próximo como a ti mesmo, a gente vai dar para o outro aquilo que a gente gostaria de ganhar, de receber também, não é? Então, se a gente gostaria de receber amor, a gente vai dar amor. E a gente só pode dar amor de verdade quando a gente se ama de verdade. Essa busca é uma busca que necessita de exercício diário nosso, na nossa caminhada. Né? Porque o ego ele vai sempre buscar aflorar. E a nossa mente vai trabalhar para que o ego consiga aflorar. E aí a gente precisa se interiorizar e buscar esse reino de Deus dentro de nós, esse Jesus que vive dentro do nosso coração, para poder, então, aí realmente sair desse ego. Né? Eu gosto muito da metáfora dos óculos. A gente enxerga a vida através de um óculos, que muitas vezes está bem embaçadinho, né? Então a gente está vendo a vida através daquele óculos. Se a gente tirar aquele óculos, limpar a lente, ou então trocar de óculos por um óculos novo, a gente vai ter uma visão de mundo muito diferenciada. E aí a gente vai poder enxergar o mundo através de uma visão totalmente diferenciada, com novos óculos, buscando esse amor que o Cristo pediu que a gente tivesse, né? O amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é o único mandamento de Jesus, a única coisa que ele pediu para a gente, né? Para a gente poder amar ao próximo como a gente mesmo. Então, o tema da nossa palestra de hoje é esse, estar certo ou errado. A gente vai trabalhar um texto do Osho, que é um sábio oriental. E, mesclado ao texto do Osho, tem várias outras citações, a bibliografia está toda ali. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês vários livros espíritas que a gente vai fazendo as inserções e algumas citações além. Então, eu já adiantei um pouquinho, né? Vamos definir o que é ego. Aí tem uma citação do Einstein, e eu acho interessante isso, porque o Einstein, como é um cientista, a gente acha que ele não vai ter nada de interessante para falar numa questão espiritual, mas mentira. Se a gente pegar e estudar um pouquinho, a gente vai ver que o Einstein tem tanta coisa interessante para falar para a gente, fora da questão científica, né?
Mas mesmo fora, ele está dentro, e ao mesmo tempo é muito legal isso, né? Ele diz assim: quanto maior o conhecimento, maior o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Então, aquela pessoa que deixa se inflar de ego, ela vai deixando de aprender, porque ela já se acha tão perfeita, já está tão cheia de si, já se acha tão cheia de conhecimento, que ela vai deixando de aprender as pequenas coisas que são fundamentais para ele entender o todo. Olha que lindo que ele conseguiu perceber e traz para a gente como mensagem. Essa imagem é bem interessante, né? Hoje, a gente tem, na verdade, não espelhos da nossa mão, mas a gente tem um outro aparelhinho que funciona como se fosse esse espelho aí, né? Que é o celular, onde a gente fica ali buscando o nosso eu dentro do celular e muitas vezes, na verdade, ele nunca vai estar ali, né? Hoje a gente vê as pessoas olhando só para esse celular ali intensamente, em busca da satisfação do ego. E a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Aí, nesse livro aí, O Ser Consciente, que foi psicografado pelo Divaldo Franco, a Joana de Ângeles diz: cada qual é responsável pelo seu desenvolvimento, do desenvolvimento do seu eu profundo. A personalidade, ego, resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade, eu, é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Nós somos um ser imortal, né? O nosso espírito, ele vem de geração em geração, se aperfeiçoando a partir de cada reencarnação que a gente tem. E essas reencarnações são oportunidades para a gente testar coisas que a gente ficou reprovado na vida passada ou no momento passado, né? É como se a gente estivesse numa grande escola e na escola a gente tem facilidade para algumas matérias e dificuldade para outras. Isso é muito normal. Na vida também. A gente tem facilidade para lidar com determinadas coisas, mas dificuldade para lidar com outras. E as reencarnações, elas são justamente essa oportunidade que a gente tem para lidar com aquelas coisas que a gente tem mais dificuldade. Por isso que às vezes é tão difícil, tão penoso. Mas não precisa ser difícil e penoso. Ele pode ser tranquilo se a gente buscar esse conhecimento do eu, se a gente buscar esse reino de Deus que está dentro de nós. E a personalidade, né, como ele fala, ele define personalidade como ego, isso é Joana de Ângeles, né? Ela é isso que está fora. E a individualidade, eu, é o que está dentro. Esse eu é que a gente pode escolher buscar. Ninguém tem nada na vida, a gente não tem nada. A gente não tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, a gente escolhe. O tempo inteiro a nossa vida é feita de escolhas, do nosso plantio, né? A gente planta algo e quando a gente planta, a gente colhe. É assim que acontece, né? Como a gente está num planeta de provas e expiações, as reencarnações dão a oportunidade da gente poder ser aprovado em algumas provas e buscando cada vez mais essa nossa individualidade. No livro O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, ele fala: individualidade é o somatório de todas as experiências, é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Então, durante todo o nosso processo, né, de reencarnação, a gente vai tendo oportunidade de aperfeiçoamento. E a gente escolhe se aperfeiçoar ou não. Não existe involução, só evolução. Mas a gente pode estagnar em alguns momentos, em algumas coisas, em algumas etapas. E a gente precisa passar por essa etapa até a gente entender o que aquilo significa para a gente. Por isso que muitas vezes a gente se depara com situações que são repetitivas na vida, né? Então você passa por uma situação difícil, passei. Daqui a pouco aquela situação ela volta a se repetir num outro contexto, com outras pessoas, mas a gente percebe que é a mesma situação. Por que será que ela está se repetindo? Se uma situação começa a se repetir muito na nossa vida, provavelmente é porque a gente ficou reprovado nela ali atrás. E a gente passou várias vezes por ela e está passando de novo, é porque a gente ainda não conseguiu ser aprovado. Então, nessa vez, a gente pode escolher agir de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente, ter atitudes diferentes frente a essa situação. E aí a gente vai dar um passinho para frente e essa situação não vai se repetir. Então, a gente pode passar a prestar atenção nisso. Se isso está se repetindo muito na minha vida, por que será? O que eu estou fazendo para que isso se repita? É sempre escolha nossa, sempre.
né? E aí, qual escolha que eu estou tendo para que essa situação se repita? Quando a gente entende isso, a gente transmuta isso e dá um passo à frente. E aquilo vai ficando para trás na nossa vida. E a gente vai chegando mais próximo do nosso eu. Imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, como realizar, para ser a pessoa integral e ideal. Então, a gente tem sempre algo que parece que fala com a gente o que é para a gente fazer. E a gente teimosamente vai fazer o contrário daquilo. Por quê? Porque o reino de Deus dentro de nós tem todas as informações necessárias para que a gente possa agir na nossa vida de uma maneira muito eficiente. Mas a gente é teimoso e quer fazer a coisa de outro jeito. Quem sabe se a gente parasse um pouquinho para ouvir mais o que vem do nosso interior, a gente passaria a tomar decisões mais acertadas. A observação, né, das coisas da nossa vida, dos fatos da nossa vida, faz com que a gente comece a se apropriar da nossa vida de uma maneira diferenciada. E a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferenciada também. Então, a observação é um passo interessante. Ao invés de a gente se revoltar com uma situação que está acontecendo, para e observa a situação. Ao observar a situação, você vai ter uma capacidade maior de entender essa situação. E aí você vai entrar na compreensão da situação. A partir da compreensão, você toma consciência. E aí você tem a capacidade de agir de uma maneira mais apropriada, né? Não vou falar certa, porque não existe certo e errado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas de uma maneira mais apropriada, de uma maneira que vai trazer um resultado mais interessante para a sua vida. Então, são passos que a gente pode exercitar na nossa vida. Não é fácil fazer tudo isso, mas é exercício. A gente pode partir, escolher fazer o exercício diário de, frente a cada situação, ao invés de reagir, a reação é instinto, né? Ele é instintiva, ela vem de uma fase anterior a que a gente está. A ação, ela é consciente, então ela já está numa fase após a instintiva. E para chegar à ação e não à reação, a gente precisa ter esses passozinhos aí. Observar com muita atenção, compreender aquilo que está acontecendo, tomar consciência e então agir, né? Com muita calma. Se a gente pensar em Gandhi, se a gente pensar em Jesus, são pessoas que estavam sempre muito calmas, muito tranquilas. Eles não reagiam diante das situações. Eles tinham essa paciência de observar, compreender, tomar consciência e então agir. Né? São passos que a gente pode dar na nossa vida e que fazem com que a nossa vida se transforme em outra vida, completamente diferente. Porque a reação, ela sempre vai trazer uma ação do outro lado e uma reação desse, e vai sempre ficar nisso. A ação, não, porque ela é consciente. Né? Então, tem uma grande diferença entre essas duas coisas. Vamos um pouquinho para frente. Ainda na mesma obra, ele fala: a personalidade ego busca incessantemente integrar-se à individualidade eu. O ego, ele busca se sobrepor ao eu. Né? Ele busca estar controlando o nosso eu o tempo todo. E, na maior parte do tempo, consegue. Porque a gente dá permissão para isso. O ego, ele consegue fazer isso através da nossa mente, através de algumas coisas. É muito legal a gente pensar também naquela metáfora que a gente via nos desenhos quando a gente era pequenininho, do anjinho e do diabinho, que ficam aqui, né? Um falando uma coisinha, o outro falando outra coisinha. Qual será que eu tenho que ouvir? Né? Geralmente, no desenho animado, eles ouvem o diabinho e dá tudo errado. É bem isso mesmo. Né? O que é essa briga? É a briga do ego com o eu, o tempo inteiro aqui. E a gente vai dar ouvidos para qual? É a gente que escolhe, sempre. E o desenrolar da situação se deu a partir da escolha que a gente fez naquele momento. Se a gente começar a fazer os passinhos, observar, compreender, tomar consciência e agir, a gente vai perceber o momento da escolha. A gente vai começar a perceber o momento em que você tem de fazer a escolha. E aí você vai ter mais consciência da escolha que você está fazendo. É muito legal esse exercício.
ambas com necessidades e comportamentos distintos, embora pertencentes a um mesmo ser. Tanto o ego quanto o eu pertencem à mesma pessoa, a gente é um só, né? Mas a gente é que vai definir para qual a gente vai dar mais ouvidos. Aí tem aqui uma imagem que mostra, né, essa briga entre o ego e o eu. O que é o ego? O ego diz, é meu, ele busca separação, culpa, hostilidade, ressentimento, orgulho, reclamação, inveja, raiva. Sempre que a gente estiver nessas vibrações aí, a gente está vibrando no ego. E o eu? Ele busca o nosso, a união, a compreensão, a amizade, o perdão, a compaixão, a gratidão, a cooperação. Quando a gente estiver vibrando aqui, a gente está vibrando no eu. Então, se a gente pensar numa pessoa que vem para te agredir, a culpa é da pessoa, né? A pessoa que veio para me agredir, ela que é a pessoa errada na história, então eu vou reagir porque eu tenho razão e eu vou falar tudo que eu penso para ela. Você está agindo com ego ou com eu? Com o ego, né? E aí, o que a gente faz? A gente também pode ter consciência, a gente pode escolher ter consciência que cada um dá o que tem. A gente não pode querer que o outro dê para a gente mais do que ele tem para dar. Quando a gente cria expectativa em cima de alguma situação ou de alguma pessoa, a culpa é nossa. Quem está gerando expectativa somos nós. A pessoa muitas vezes não tem aquilo para dar para você, não tem aquilo para dar para mim. E eu estou gerando uma expectativa nela e eu vou me frustrar. A frustração é minha. Não foi a pessoa. A pessoa não tem nada a ver com isso. Você que gerou a expectativa em cima dela. Então, tomar a consciência de que cada um dá o que tem é fundamental para que a gente possa alcançar uma vida mais equilibrada e feliz. Não gerar expectativa em cima do outro. Nossa, mas isso é muito difícil. É exercício também. Tudo na nossa vida é exercício igualzinho na escola. A gente precisa exercitar a matemática. Né, Daniel? Precisa exercitar a matemática lá. Precisa exercitar a redação. Precisa exercitar isso para chegar num patamar. E na vida também. A gente precisa exercitar tudo. Tudo. E essa coisa de entender que o outro só dá o que tem, é fundamental para que a gente possa viver de uma maneira mais íntegra e que a gente possa aceitar o outro como ele é. A gente não tem que amar ao próximo como a gente mesmo. Então, a partir do momento que a gente se aceita como a gente se abre para aceitar o outro como ele é. Isso é exercício também, né? Então, vamos parar um pouquinho para pensar nessa semana e nas situações que acontecerem com a gente, se a gente está vibrando no ego ou no eu. Dá para fazer isso. É só observar as situações que vão passando na nossa vida e perceber a vibração que está vindo, se é a vibração do ego ou do eu. Os orientais dizem que existem 7 passos para dominar o ego. Não se sentir ofendido, então é isso. A pessoa vem com ofensa. Você vai trazer a ofensa para você? Aí você está dando poder para a pessoa e você está trabalhando com o ego. Ou você vai observar a ofensa, entender que a pessoa não está num bom momento, que talvez aquela não seria a reação dela se ela estivesse num dia normal. Compreendendo isso, você vai ter consciência de que ela está dando aquilo para você, mas você não precisa receber e você pode devolver amor. Nossa, mas isso é muito difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, nem Jesus, né? Mas são exercícios que a gente pode fazer. Então, se alguém vier com uma ofensa para você, com uma humilhação, a gente só é humilhado quando a gente se deixa humilhar. Ninguém tem o poder de humilhar a gente, só se a gente der o poder para a pessoa. Né? Então, na situação em que a pessoa tenta te humilhar, você pode entender aquilo ali, observa. Isso é dela, não é meu. Então, fica com ela. E eu posso devolver amor. Então, são exercícios que a gente pode fazer durante a nossa vida, né? Então, não se sentir ofendido é com esse exercício que a gente pode começar. Libertar-se da necessidade de ganhar. O que é ganhar? A gente pode relativizar tudo. Né? O que é ganhar? O que é perder? Na minha visão pode ser uma coisa, na sua pode ser outra. Então, existe ganhar e perder? Libertar-se da necessidade de ter razão. Aí a gente entra no certo e errado, né? Libertar-se da necessidade de ser superior. Libertar-se da necessidade de ter mais. Libertar-se da necessidade de identificar-se com os teus êxitos e da necessidade de ter fama. Né?
Então, quando a gente vai se libertando de tudo isso, a gente vai se afastando do ego e a gente vai se aprofundando no nosso eu. São escolhas. A gente faz essas escolhas a cada passo que a gente dá na nossa vida. Nossa mente, isso vem do Chico, né? Ditado por André Luiz, é uma entidade colocada entre forças interiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. O nosso objetivo na Terra, o nosso objetivo nas reencarnações é sempre o aperfeiçoamento. Por isso, começar a exercitar determinadas coisas no nosso dia a dia é um passo que a gente está dando para o nosso aperfeiçoamento. Nossa, mas é muito difícil, eu não consegui na primeira vez. Tudo bem. A gente está aqui num planeta de provas e expiações. A gente está aqui para aprender. Se a gente ficou reprovado em alguma coisa, tudo bem. Na próxima vez eu vou tentar fazer diferente, eu vou conseguir fazer diferente. Se a gente tentar sempre, a gente não consegue. A gente tem que acreditar que a gente vai conseguir. E aí, a gente vai mudando a postura diante das situações da nossa vida. A gente precisa ter o cérebro e o coração afinados, né? A gente não pode trabalhar somente com a mente ou somente com o coração. As duas coisas têm que estar em consonância e têm que estar afinadas o tempo inteiro na nossa vida. E por isso, os exercícios, né? Esses exercícios, eles trabalham muito com a razão, mas eles estão diretamente ligados à emoção. Então, vamos entrar no texto do Osho, né, que foi o que realmente eu trouxe para a gente trabalhar. A gente vai trabalhando pedacinho por pedacinho dele. Aí ele começa o texto assim. Sempre que você estiver conversando com alguém, verifique se você está sentindo necessidade de defender o seu ponto de vista. Verifique a vontade de tornar a sua opinião mais importante do que a opinião do outro. Se isso aconteceu, a gente está trabalhando com o ego ou com o eu? Com o ego, né? Então, a gente já começou a perceber isso. Aí vem a imagem que eu falei para vocês, né? A metáfora lá do anjinho e do diabinho. Se essa vontade de estar certo aparecer em você, saiba que é ego. Então, agora a gente já pode, né? Essa semana, ao sair daqui, ir observando isso na nossa vida. Eu estou conversando com alguém, a pessoa começa a falar, argumentar comigo. Eu tenho uma necessidade intrínseca de estar certo? Estou trabalhando com ego. É isso que eu quero para mim? Ou eu quero trabalhar com eu? Aí a gente vai fazendo as escolhas. O ego tem necessidade de estar certo. Estar errado para o ego é a morte. Então, aquelas pessoas com quem a gente conversa, ou até a gente mesmo, né, naquela hora que a gente está ali, num dia difícil, nervoso, e a gente começa, então, a querer trabalhar sempre querendo estar no certo, a gente tem dias difíceis. Todo mundo tem dias difíceis. E, às vezes, num dia difícil, a gente deixa a nossa energia cair um pouquinho, aí o ego aproveita. Né? Aí o ego cresce dentro da gente. Quando a gente está, se a gente conseguir estar num dia difícil e não deixar a nossa energia cair, a gente vai estar sempre trabalhando no eu. Só que isso é difícil, né? É exercício. É sempre exercício. Nem sempre a gente consegue, a gente não precisa se culpar por isso, não. Jesus colocou a gente nesse planeta aqui porque a gente está nesse momento da nossa vida. Todo mundo. Não sou só eu, não é só você, não é só... Todo mundo. A gente está mais ou menos no mesmo nível vibratório. A gente tem as mesmas dificuldades. Todos têm as mesmas dificuldades. Apesar de alguns dizerem que não, eles têm. E quem diz que não, quem nega, tem mais do que a gente que diz que tem. Né? Porque o ego está mais inflamado. Né? O ego tem a ilusão de controle. E isso foi um texto que veio numa psicografia, né, numa mesa, para mim, do meu mentor espiritual. O homem encarnado tem pressa e pensa que sabe o que é melhor para si e para os que estão próximos de si. Afastam-se da compreensão das coisas e, muitas vezes, retardam o próprio crescimento espiritual por causa da ansiedade, da presunção de acharem que controlam a vida e seus processos. O controle é ilusório, não existe. Ninguém controla os processos. Mesmo os presunçosos que se iludem por acharem que têm uma vida totalmente regrada, iludem-se, pois não sabem que o controle não existe. Até porque algumas escolhas já foram feitas por nós antes da gente reencarnar. Tem algumas coisas que a gente já escolhe antes. E a gente vai passar por aquilo por escolha nossa. Ninguém impõe nada para a gente. Quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, ele é todo combinado.
E a gente concorda com tudo. E muitas vezes a gente quer mais. A gente quer mais coisas. Não, eu dou conta. Pode botar mais. Só que quando a gente está aqui, ó, na carne, a gente tem muita dificuldade. Aí a espiritualidade fala, peraí, calma. Não é assim, não. Vamos deixar isso aqui para uma próxima. Vamos trabalhar isso aqui nessa. E aí eles vão tentando mostrar para a gente que a gente não dá conta daquilo tudo, que a gente acha que dá. Então, tudo que a gente escolhe antes de reencarnar, a gente escolheu, junto com a espiritualidade, fazendo um planejamento, né? Muitas coisas a gente acaba, pelo nosso próprio merecimento, pelas nossas escolhas, não precisando passar. Mas outras, pelas nossas escolhas, a gente vai ter que passar por elas, porque a gente ainda não aprendeu, certo? O irmão do Chico Xavier, por exemplo, ele é um exemplo muito clássico disso, né? Ele veio para reencarnar e ficar doente em cima da cama durante muitos anos. E quando o Chico começou a trabalhar com as pessoas, né, dentro lá num quartinho que ele tinha, esse irmão dele tinha uma sapataria. E o Chico trabalhava durante o dia, as pessoas iam chegando, não tinham onde ficar. E ele, então, levava as pessoas para dentro da sapataria e fazia com que as pessoas se sentissem confortáveis lá. Ele passou, eu acho que são 12 anos, eu não tenho certeza do tempo, não, fazendo isso. E quando ele ficou doente, ele teria que ficar doente 12 anos, e ele, então, desencarnou. Porque ele cumpriu 12 anos com um papel que ele escolheu cumprir, né? Recebendo essas pessoas. Então, muitas coisas, às vezes, que a gente escolhe, que a gente acha que a gente merece aquele castigo, e a gente não merece castigo nenhum, né? A gente está em processo de aprendizado, então a gente pode errar, contando que a gente tenha consciência de que a gente pode acertar depois, no momento seguinte. Ele conseguiu mudar o projeto reencarnatório dele. Isso é muito bonito, isso dá esperança para a gente entender que se a gente tiver um comportamento interessante, a gente pode até mudar o nosso planejamento reencarnatório, né? Aí, voltando para o texto do Osho, para satisfazer sua necessidade de estar certo, o ego se comunica com outros egos através da discussão ou da validação. Aí começa aquela discussão, né? Então, esse tema está sendo discutido, eu acho que eu estou certo por causa disso, disso. Aí vem aquele que também acha que está certo e tem a mesma opinião que você e se junta com você. E vem os outros que acham que estão certos do outro lado e se juntam com o seu oponente. Aí fica aquela guerrinha entre um grupinho e outro grupinho, todo mundo querendo mostrar que está certo. Né? Então, cria-se uma grande amizade momentânea ali. Na discussão, o ego vê o seu ponto de vista sendo atacado. Por isso, ele reage e contra-ataca. Aí, a gente lembra daquela diferença da palavra ação e reação. Isso é muito importante para a nossa vida. Né? A gente está sendo reativo ou a gente está sendo ativo? A diferença é brutal de uma coisa para outra. Aí começa, né, a briga entre eles. É interessante perceber que os recursos primitivos que ele utiliza, como aumentar o volume da voz, modificar a entonação da voz para torná-la mais dramática, fazer gestos ou posturas ameaçadoras, entre outros apelos emocionais. Então, quando o ego está inflamado, isso tudo vai acontecer. Né? A gente vai mudar, a gente vai querer falar, fazer caras e bocas para poder mostrar que a gente está certo. A gente está trabalhando no ego. Já na validação, o ego encontra pessoas com pontos de vista semelhantes aos seus e assim se sente entre amigos. Durante a validação, os egos amigos se inflam através do ataque às pessoas, do que não conhecem a verdade, ou seja, que têm opiniões contrárias às suas. Então, é aquela briga naquele momento ali. Mas perceba que esses amigos só são amigos do ego enquanto compartilham opiniões semelhantes. Então, você está discutindo, tem um grupinho que está a favor, tem um grupinho que está contra. Mas se uma pessoa que, de repente, discorda de alguma coisa que você falou, ela vai mudar de lado. Isso é rápido. Né? Esse mudar de lado, quando a gente está no ego, é rápido. Mas quando a gente está na consciência do eu, não. Aí tem uma fala, né, que diz assim, quando todos pensam da mesma forma, é porque ninguém está pensando. Então, esse grupinho aqui está pensando da mesma forma, aquele grupinho está pensando da mesma forma. Na verdade, eles pararam de pensar e entraram no ego. Quando mudam de assunto, as opiniões se tornam conflitantes. A discussão
começa novamente. Então, aí começa a se formar novos grupos, e aqueles grupos vão se subdividindo, e os egos vão se inflamando de lá e de cá, e de lá e de cá. Aí o Osho diz assim: enquanto a humanidade continuar vivendo no estágio atual, que é o relacionamento entre egos, não haverá comunicação verdadeira. Ontem eu dava um aulão de redação e a gente estava falando sobre pós-verdades, né? São aquelas verdades que são lançadas na internet e todo mundo compra como verdade, vai transmitindo para o outro, sem ao menos verificar se aquilo é verdade ou não. Porque quer passar a informação mais rápido para o outro, porque o ego de dizer eu que falei para o outro. Qual a importância disso? E aí você nem verificou a informação, você nem sabe se ela é verdade e já está passando para o outro. E na maioria das vezes elas são totalmente mentirosas, né? Então a gente está trabalhando hoje, todos nós ainda dentro do ego. E a gente tem condição de sair disso? Tem, com exercício. Só que é difícil, né? Mas a gente pode escolher fazer os exercícios ou continuar trabalhando no ego. A escolha é sempre nossa. Aí o Osho continua no texto dele. Enquanto houver necessidade de se defender e atacar, não haverá espaço para ouvir o outro. Não haverá espaço para compaixão, que é reconhecer a si mesmo no outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente volta no mandamento de Jesus, né? Tudo culmina no mandamento de Jesus. Jesus veio para deixar a grande mensagem para a gente. E a gente ainda não entendeu. 2000 anos depois, a gente ainda não entendeu a mensagem do Cristo, que é tão simples. Amar ao próximo como a ti mesmo. Basicamente, tudo se resume nisso. Quando a gente começa a se entender e se aceitar, a gente começa a se abrir para poder aceitar e compreender o outro, né? Dalai Lama fala sobre compaixão. Amor e compaixão. Um senso de compaixão verdadeiro é o que nos leva a ver o outro como tendo exatamente o mesmo direito que eu à felicidade. Todos nós nascemos para ser felizes. Deus não criou ninguém para ser infeliz. Então por que a gente é tão infeliz? Porque a gente escolhe a infelicidade. Como assim eu escolho a infelicidade? Qual que você está ouvindo? O ego ou o eu? O diabinho ou o anjinho? Quais as atitudes que você está tomando no momento X? Qual é a escolha que você está fazendo? É ali que vai determinar se você vai ao encontro da felicidade ou de encontro à felicidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que na origem nós éramos instintos, né? Os instintos são os embriões do sentimento. Eles têm a necessidade de sobrevivência. Avançado e corrompido, sensações, boas ou ruins. Instruído e depurado, sentimentos. Amor é a meta. Onde a gente está? Em qual patamar? Ele disse que a gente tem esses 3 patamares aí. Eu acho que a Terra, nós todos, a gente está ali, ó, no meio do caminho, nas sensações. A gente experiencia alguns sentimentos, a gente toca devagarzinho neles, mas a gente não tem noção do que é o amor. Se a gente olhar para o Cristo, a gente entende o que é amor. Amor em sua plenitude, amor sem ego, amor que vem totalmente do eu. Esse é o estágio dos sentimentos. Instruído e depurado. Eu não me vejo assim ainda, né? Eu me vejo ali avançada e corrompida. E ainda temos algumas coisas que vêm lá do instinto, quando a gente reage às situações. A reação ela é instintiva. Então a gente toca nos sentimentos e volta nos instintos. A gente está no meio do caminho. A gente está aqui, ó, nas sensações. Por isso tem lá os 7 pecados capitais, tudo aquilo lá, porque são as coisas que mais tentam a gente na vida, né? Que, na verdade, esse conceito de pecado a gente deixa para outra palestra, que é muita coisa para falar, né? Mas as sensações, é bem ali que a gente está, nesse meio do caminho. E aí, o que a gente quer escolher? Estagnar nas sensações ou avançar para os sentimentos?
Se a gente quer avançar para os sentimentos, a gente tem que ouvir cada vez menos o ego e cada vez mais o eu. Voltando para o texto do Osho, quando você descobre sua verdadeira natureza, além desse ego frágil e carente, não há mais necessidade de se defender. Não há mais necessidade de atacar. Não há mais necessidade de estar certo. Se a gente olhar para Gandhi, né, ele fez uma guerra sem violência. Uma guerra, muitas vezes, no silêncio. Ele não tinha necessidade de atacar. Ele não tinha necessidade de se defender. Ele tinha necessidade de que os direitos daquele povo fossem vistos e cumpridos. Mas ele não usou a violência nem a guerra e nem usou o ego para que isso acontecesse. Aí muitas pessoas podem falar assim, mas ele foi morto, ele perdeu a guerra. Será que ele perdeu? O que ficou de tudo isso? Não foram os ensinamentos dele? Até hoje para a gente? Aquela passividade, aquela calma na hora de resolver as coisas? Talvez ele tenha ganho a guerra. Depende do ponto de vista. Aí tem esse psicólogo também oriental que fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A gente está querendo só ficar falando do sonho ou a gente quer despertar? São convites, são reflexões, né? E o Einstein, de novo, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Olha que lindo isso. Se a gente se abre para uma nova ideia, a gente não vai voltar mais para o tamanho original que a gente tinha antes. A nossa cabeça se expande, ela se abre, e ela vai estar sempre com essa possibilidade de abertura, porque o crescimento, ele não tem fim, ele é infinito. Então você tem possibilidade de se abrir, de se abrir, de se abrir sempre. Né? Você não precisa estagnar nunca. E sempre que você se abre para uma nova coisa, você não volta mais para o estágio anterior. A gente é um ser em processo de evolução constante e permanente. Se nos deixamos afetar pelos erros alheios, é porque ainda estamos caminhando pelas nossas trevas internas. E então nos deixamos inflamar por sentimentos próprios da ignorância do ego que nos são arrebatadores. Quando a gente fala assim, mas o outro erra o tempo todo do meu lado, ele faz isso aqui o tempo todo, no meu trabalho não tem como eu agir de forma diferente, porque tem. Tudo é escolha nossa. Se a gente está trabalhando nessa energia, não tem como fazer isso, não tem como. A gente está trabalhando no ego. Se a gente fizer os 3 passinhos, observa a situação, compreende, toma consciência e age, a gente está trabalhando com o eu. Aí uma fala do Gandhi: o que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam de humilhar os outros para se sentirem fortes. E a gente então vai dar permissão para que o outro humilhe a gente? A gente é que dá permissão. E a Zíbia fala: as pessoas só nos atingem quando damos poder a elas. Se a gente trabalhar com o eu, a gente não tem essa necessidade da defesa. E a gente entende que o outro está dando o que ele tem. Só o que ele tem. Então, deixamos de ser vítimas das forças de fora do nosso controle para nos transformar em pessoas que criam a sua própria realidade de vida, baseados não nas críticas e ofensas do mundo, mas na percepção da verdade e na vontade própria. Aí, voltando no texto hoje, né? É claro que você pode expor seu ponto de vista com firmeza. Você pode continuar concordando ou discordando normalmente. Tanto que o Gandhi fez isso, né? Mas você pode se libertar do vício de estar sempre certo. E você pode perder o medo de estar errado. Por que a gente tem que estar sempre certo? A gente não está num planeta para aprender? Então a gente não pode estar errado em alguma coisa? Não pode estar equivocado em alguma coisa, para a gente não falar em erro? A gente pode se equivocar. Normal. Qual que é o problema disso? Nossa, legal, nunca tinha pensado dessa maneira. Vou parar para pensar nisso, vou pensar nisso que você está falando, mas de coração e não com arrogância. Olha que linda essa imagem. Se você busca a verdade em si mesmo, então deve reconhecer que pode não estar todas as vezes certo. A pessoa olha do lado de lá, tem 4 madeirinhas ali. A pessoa olha do lado de cá, tem 3. Quem que está certo?
Isso não depende da nossa vivência? De todas as experiências que a gente traz de vida após vida, após vida, após vida, dessa vida. De repente, as minhas experiências me fazem ver desse lado aqui, ou do lado de lá. Quem está certo? Achei essa imagem linda para a gente trabalhar isso, né? Para a sua verdadeira natureza, estar certo ou errado não faz a menor diferença. Estar certo não vai torná-lo melhor do que ninguém, e estar errado não vai torná-lo menos digno. Aí mais uma fala do Gandhi: a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade sob ângulos diversos. E aí outra imagem que é bem interessante para a gente pensar. Quem está certo? Não depende da ótica, do ponto de vista, das vivências, da maneira que a gente olha para a situação? Esse aqui é outro texto do Osho sobre esse mesmo tema. Qual a minha definição de certo? Aquilo que está em harmonia com a existência é certo. E aquilo que está em desarmonia com a existência é errado. Você precisa estar o tempo todo muito alerta, porque isso terá que ser decidido a cada instante. Não pode depender de respostas prontas para saber se algo está certo ou errado. Consciência. A consciência é que vai fazer com que a gente defina isso. Por tudo isso, ser metamorfose, permitir-se sê-la, é a maior sabedoria que podemos ter nos processos da vida eterna. Por que não ser metamorfose? Né? A cada dia, ser diferente, nascer de novo, numa realidade nova, se permitir mudar, né? Sem aquela coisa de que eu nasci assim, eu vou ser assim, não vou mudar nunca. Quem é assim é duro e está trabalhando no ego. Quem consegue entender que a gente pode se mudar o tempo inteiro, pode ser outro, novo a cada dia, está trabalhando no eu. Né? Porque está se conhecendo a cada passo. Se a gente se conhece a cada passo, a gente se modifica a cada passo, porque a gente vai consertando coisinhas que não são boas nem para a gente mesmo, dentro da gente. Renascer de si mesmo e se tornar novo de novo. Deixando de lado velhas posturas, velhas verdades, velhas fórmulas, velhas cascas. E essa imagem eu acho linda, porque ela está renascendo dentro dela mesma, deixando uma casca para fora e tendo a possibilidade de ter uma nova experiência diferenciada, né, com a mente já diferente daquela anterior, como diz Einstein para a gente. Aqui outro texto do Osho que eu acho lindo também. A vida é apenas uma tela vazia. Você tem de pintar o significado nela. Seja o que for que você pinte, será o significado da sua vida. Então, ao invés de mudar as coisas em qualquer direção ou dimensão externa, mude sua consciência. A mudança tem de ser interna. Somente a mudança interna pode mudar alguma coisa. Caso contrário, todas as mudanças serão falsas. É lindo isso, né? A gente precisa mudar a gente, lá dentro. E como a gente faz isso? Tendo contato com o nosso próprio eu, entendendo as nossas dificuldades, as nossas debilidades, os nossos defeitos e passando a corrigir tudo isso, né? Passo a passo, sem se exigir muito. A gente não precisa exigir muito da gente, não. Eu trouxe um videozinho para a gente refletir um pouquinho. É rapidinho. Tá? Para viver melhor, não se preocupe. Se ocupe. Ocupe o seu tempo. Ocupe seu espaço. Ocupe sua mente. Não se desespere. Espere. Espere a poeira baixar. Espere o tempo passar. Espere a raiva desmanchar. Não se indisponha. Disponha. Disponha boas palavras. Disponha boas vibrações. Disponha sempre. Não se canse. Descanse. Descanse sua mente. Descanse suas pernas. Descanse de tudo. Não menospreze.
Preze. Preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Não se incomode, acomode. Acomode o seu corpo, acomode seu espírito, acomode a sua vida. Não desconfie, confie no seu sexto sentido, confie em você, confie em Deus. Não se torture, ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não pressione, impressione pela humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância. Não crie discórdia, crie concórdia, concórdia entre nações, concórdia entre pessoas, concórdia pessoal. Não maltrate, trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. Não atrapalhe, trabalhe sua humildade, trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe suas virtudes. Não conspire, inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore, ore a Deus. Somente assim viveremos dias melhores. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né? Para que essa semana a gente possa pensar sobre isso. É realmente importante? Está certo? Está errado? Realmente é importante? A gente escolhe estar trabalhando na energia do ego ou na energia do eu? E os passos, né? Observar, compreender, ter consciência e então agir. Isso é muito importante. A nossa vida ela é constituída de escolhas, de exercícios e de trabalho. Sempre. Obrigada, viu?